Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula remota nossa. E hoje a gente vai fazer a correção da avaliação bimestral, né? Então a gente fez a avaliação bimestral na aula passada e hoje a gente vai corrigir as questões dadas naquela avaliação, certo? Então, vamos começar. Então, correção da avaliação. Primeira questão. Né? O corpo humano é constituído basicamente de água, sais minerais e macromoléculas, como carboidratos, proteínas e lipídios. Entre as afirmativas. Ai meu Deus, só um minuto, pessoal. Entre as afirmativas abaixo, assinale aquela que não está relacionada a propriedades. Homem, eu não quero recarregar agora não, cancele. Vamos lá. Quando submetidas, voltando, está relacionada a propriedades das proteínas. O que é que a gente tem que ter ideia aqui? Se está falando de carboidratos, né, que é a mistura de açúcares e óleos, né, uma composição mais complexa, proteínas e lipídios, proteínas que a gente encontra na carne, que servem como nutrientes plásticos, lipídios que são gorduras, né? Então ele está falando de uma coisa que não está relacionada a isso. Então quem é que está faltando nesse grupo aí que a gente não está falando? Da glicose, dos açúcares, né? Então tudo que for falar de açúcar, né? E o que é que o açúcar ele nos fornece? Como a frutose, a lactose, né? E outros componentes de açúcar, ele nos fornece o quê? Energia, né? Por isso que quando a gente diz assim, ei menino, não dê açúcar para essa criança não, porque senão ela vai ficar elétrica. Porque o açúcar no nosso corpo, a chamada glicose, ela nos dá energia. Quando a pessoa bebe muito, o que é que acontece? A energia acaba, porque é destruído o açúcar das moléculas, né? No caso aí das células, né? Então, por exemplo, a pessoa que bebe demais, a tendência dela é ficar lerda. Mas quando ela toma uma bolsa de glicose, que é o açúcar sintetizado do corpo humano, ela reage e volta ao normal, né? Então, no caso aí, qual é a função do açúcar? Fornecer energia para as células que constituem hormônios e esteroides. Então, essa propriedade ela não está relacionada nem a carboidrato, nem proteína e nem lipídios, certo? O restante está. Colágeno, queratina, quitina, formação feita por quem? Por proteínas, lipídios, né? Aí catalisadores de reação química, né? Quando são submetidas a vários processos de desnaturação, né? Então vem aí os lipídios e assim por diante. Constituem os aminoácidos, formam as proteínas, certo? Então essa única que não estaria correta, porque fornece energia. Quem fornece energia é a glicose. A glicose ela está nos glicídios, açúcares, certo? Então aí não tem açúcares para falar, porque carboidrato é uma composição química de óleos com açúcares, né? Tanto é que quando você tem diabetes, o que é que você mede? A glicose, não é verdade? Qualquer dúvida pode me chamar, certo? Os carboidratos são substâncias orgânicas que atuam principalmente fornecendo energia para a célula. O amido é um exemplo de carboidrato de origem vegetal, então é uma composição de açúcar e gordura, o amido, né? Amplamente disponível na natureza e também bastante consumido. Estima-se que cerca de 80% das calorias que consumimos sejam oriundas de carboidrato. Então é comendo esses óleos, queijos, né, comendo massas, né, a gente obtém esse carboidrato. A respeito do amido, marca a alternativa que indica corretamente a classificação dele no grupo de carboidratos. Se você tivesse pegado o livro, era fácil, porque você ia saber logo de cara que lá naquelas tabelinhas mostra que ele é um polissacarídeo, né? Mas por que eu digo que ele é um polissacarídeo? Porque ele é uma mistura, certo, entre gorduras e açúcares, e como essa mistura ela é muito complexa, formando várias cadeias quilométricas até se saturarem, como se dizem na química, então ele vem de mais de uma cadeia
de ligação. Então é por isso que ele é chamado polissacarídeo. Monossacarídeos são aquelas dos açúcares que eu estava falando da glicose, certo? E assim por diante, certo? Então no caso aí seria polissacarídeos. Próxima questão. Eu não posso me estender muito, pessoal, mas qualquer dúvida vocês podem depois me chamar no privado, certo? Em biologia, os animais retiram alimentos e nutrientes necessários para a sobrevivência. Cada nutriente apresenta uma determinada finalidade. Aos glicídios, glicídios vem de quê? De glicose, né? Então, no caso aí, se é glicose, glicose eu falei já nas questões anteriores, fornece o que a gente? Energia. Então, fornece energia às células, certo? Glicose, açúcares. Açúcares fornece energia às células, ok? Aí, de novo, os glicídios são tradicionalmente, a quarta questão, classificados em monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Esse último grupo se destaca pela formação de união de centenas de monossacarídeos, então é muitos juntos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que encontra um exemplo de polissacarídeo. Então é aquele grupo juntos, né? Então aqui, lactose mono, glicose também, porque já são substâncias, açúcares feitos no nosso corpo. A única que teria essa mistura seria a celulose, que vem da planta. Quando a gente faz o papel, né? Ele vai ter que passar por todo um processo químico para poder quebrar aquelas moléculas para virar um líquido e se transformar em papel. Então, no caso aqui, ele é um polissacarídeo. A gente tem sacarose, que pode ser um disacarídeo, lactose também, glicose monossacarídeo e assim por diante, certo? Mas, na verdade, o único polissacarídeo que tem é a celulose, que no caso é o que faz o revestimento da plantinha que você tem na sua casa. Ela é revestida de celulose e faz o papel também do seu caderno, certo? Então ela é um polissacarídeo. E a última questão. Nessa última questão, pessoal, era simples. A gente tinha que se basear e olhar para o sapoti fruta, né? Tinha outras coisas aí falando de bolacha e não sei o quê, mas essas questões eram só mesmo para colocar no meio para vocês se enrolarem, né? Então vamos ver quais são as opções. Menina, a Tim só é me ligando e me cobrando aqui para me botar carga. Vou colocar no final do mês, né? Sapoti é uma fruta típica da região Nordeste, né? Então, sabe-se que é um carboidrato, o principal é contribuir à obesidade. Então, ele é que nem, por exemplo, aquele, como é que a gente chama em inglês? O avocado, que é o abacate, né? Então, no caso aí, ele é cheio de gorduras e açúcares. Então, se a gente consumir essa frutinha em excesso, né? Qual é a tendência? A gente engordar, certo? Aí ele fala, numa refeição composta de bolacha, industrialmente, a vitamina sapoti, ela é rica em frutose. Frutose é um açúcar, né? Que eu falei para vocês. Frutose, sacarose, lactose, é açúcares. Rico em lactose, né? Ele está falando do leite, é rico em lactose. O açúcar é sacarose. Para poder contribuir com o incremento da obesidade, você, conforme a descrição acima, é visivelmente, no caso, o que é que o sapoti é visivelmente rico? Né? No caso aqui, ele diz que é rico em frutose. Se ele é frutose, ele faz parte de quê? De açúcares. E qual é a palavra que representa açúcares aqui? Glicídios. Glicídios vem de glico, que vem de glicose. Glicose é o quê? Açúcar. Então, por isso que seria glicose. O sapoti, ele não transforma em proteínas, nem lipídios, que é gordura. Só se você comer em excesso sapoti, né? Mas ele também dá aqui uma ajuda, ó, por entrar mais diretamente na via glicolítica. Glicolítica quer dizer
glico, açúcar, numa via feita para o açúcar, certo? Então, glicose é açúcar. Então, por isso que seria glicídio, certo, pessoal? Eu espero que tenham tirado as dúvidas, certo? Qualquer coisa, pode deixar o recado lá no privado, no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, certo? Peço a vocês, façam aqueles que perderam algumas aulas remotas nossas, né? Que façam a intervenção pedagógica, certo? Para a gente poder cobrir aquelas notas que você perdeu, certo? Então vamos todos fazer, que é uma questão até da gente aprender um pouco mais, né? E também a gente poder melhorar. Quem foi ruim, faz a intervenção. Ah, mas professor, eu fui bom, eu participei em todas. Faça também, né? Porque a gente está aprendendo, certo? E eu desejo a todos umas boas férias, certo? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Agradeço pela participação de todos nas nossas aulas remotas, né, durante esses bimestres. E vamos nos preparar agora para o nosso retorno. Desejo a vocês boas férias, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e as suas famílias. E que nada aconteça nesse período que a gente vai descansar, né? Que aconteçam coisas boas, né, na nossa vida. Então, um abraço, um beijo a todos, fiquem com Deus e até a nossa volta, né? Se Deus quiser, se tudo der certo, em agosto, né? A gente vai ver como é que está essa pandemia, mas vamos ver, né? Então, tchau, pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus.